Olá, tudo bem com vocês? Como é que estão, caros amigos do segundo colegial? Estamos aqui para mais uma bateria de aulas e para continuar o nosso caderno 6, a aula 37 hoje, considerando que a semana passada nós falamos sobre o turismo no mundo, o turismo no Brasil, a indústria do turismo. Hoje, nós na aula 37 faremos uma mudança considerável de assunto, porque iremos abordar um dos temas mais incríveis e que tem realmente sido muito cobrado nos grandes vestibulares, no Enem, que é a ordem mundial bipolar. Como é que nós vamos então setorizar esse assunto? Percebam bem, quando nós estamos aqui num estudo comum, nós às vezes nem sequer imaginamos como foi grandiosa, perigosa e causadora de estragos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, ela basicamente colocou o continente europeu numa situação de falência. E dois países se sobressaíram nessa nova ordem mundial. Apesar da Alemanha estar no centro da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha acabou sendo derrotada pela união daquilo que foi chamado de os aliados, não é? Os aliados da Europa, lá Inglaterra, França, mas sobretudo Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética, em 1945, conseguiram então colocar fim à Segunda Guerra Mundial. E o resultado disso foi um número muito grande de mortos, que nós nem sabemos precisar direito. Alguns autores dizem 50 milhões, 60 milhões de mortos, países destroçados, mas mudou uma ordem que já vinha realmente há séculos. A Europa era o centro e o comando do mundo. Agora, não mais. Agora, dois países se sobressaíam. A União Soviética, que inclusive foi a primeira a chegar em Berlim, até o bunker de Hitler. Estados Unidos, que sem dúvida alguma foi fundamental para libertar vários países, como França, como Itália, como Espanha, e inclusive também chegar à Alemanha como vencedor. E agora? Quem é que vai dar as cartas de agora em diante? Então, União Soviética e Estados Unidos começam a traçar planos para dividir o mundo em esferas de influência, em esferas de influência política, econômica e, infelizmente, mais tarde, militar/nuclear. Isso ocorre porque os Estados Unidos derrotou o seu último grande inimigo na Segunda Guerra Mundial só em agosto, que foi o Japão. E no Japão fez uso de duas armas nucleares ali nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, deixando realmente a corrida armamentista, digamos assim, com o pode lançar-se agora. E veja, um fato importante é que os dois países, se sentindo agora na obrigação de estabelecerem-se como os novos donos do mundo, eles escolhem dividir primeiro a Alemanha em áreas de influência, a cidade de Berlim em áreas de influência, e deram também para os ingleses e franceses essas áreas de influência para que eles pudessem se sentir também prestigiados. Então a Alemanha é dividida, Berlim é dividido e a Europa começa a ser dividida. A Europa Ocidental fica sob a tutela dos Estados Unidos, a Europa Oriental sob a tutela da União Soviética, e ali então a União Soviética vem instalando o socialismo e Estados Unidos vem reforçando o capitalismo que já existia anteriormente. As dificuldades para administrar essa corrida foi muito grande. Ou seja, a Guerra Fria ela começa quando eles não se entendem mais sobre a cidade de Berlim.
e Berlim então passa a ser realmente uma cidade dividida, porém ainda permitindo o deslocamento dos cidadãos. Em 1947, Estados Unidos ele cria o famoso Plano Marshall, um plano econômico, ajuda financeira norte-americana para reconstruir a Europa Ocidental, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal e a metade da Alemanha que ele coube como influência, a Alemanha Ocidental. O resultado disso é que fizeram isso também em Berlim Ocidental. A União Soviética, não podendo ter realmente a mesma contrapartida financeira, e vou dizer para vocês o porquê, viu? Porque enquanto os Estados Unidos basicamente não teve grandes perdas na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética teve muitas. A União Soviética teve, pela invasão nazista, mais de 2.000 cidades arrasadas e mais de 20 milhões de mortos. Então a União Soviética não tinha condições financeiras para reconstruir a Europa Oriental. Ela estava ainda no processo da sua reconstrução. Então o Plano Marshall ele foi extremamente, não só ofensivo, mas ele foi realmente perigoso, porque a União Soviética rechaçou. E veja, já em 1948, então o que aconteceu? Os soviéticos bloquearam a cidade de Berlim, inclusive a parte ocidental. Então os americanos fizeram ali uma ponte aérea para abastecer a cidade de Berlim Ocidental. Foi considerada a maior ponte aérea de abastecimento do mundo, mostrando que realmente as dificuldades estavam estabelecidas. Estados Unidos sai na frente em 1949 para deixar os ânimos da Guerra Fria mais acirrados. Faz o quê? Bem, Estados Unidos então ele cria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou seja, uma aliança militar onde Estados Unidos mais os países da Europa Ocidental, capitalista, e mais a Alemanha Ocidental formavam uma aliança para, veja bem, hein, formar uma grande força armada para se proteger de uma eventual invasão da União Soviética. Bem, o resultado disso é que em 1955 a União Soviética fez a mesma coisa. Ela criou o Pacto de Varsóvia. Varsóvia, anota aí, é a capital da Polônia. O Pacto de Varsóvia incluía a União Soviética, os países do leste europeu, não é? A Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia, a Albânia, e esses países então formaram uma aliança militar, agora soviética, para uma eventual invasão dos Estados Unidos e seus aliados. Ou seja, o mundo começou a viver momentos muito problemáticos. Por quê? Estados Unidos se tornou uma potência nuclear. Em 1949, a União Soviética também. E foram acumulando não só armas, como ogivas nucleares, chegando ao ponto de terem capacidade de destruir o mundo ao menos 40 vezes. E o clímax disso tudo chega quando a União Soviética não consegue reconstruir Berlim Oriental, a sua parte da antiga capital da Alemanha, e a fuga de trabalhadores, a fuga de pessoas, de intelectuais para o lado ocidental, onde Estados Unidos, França e Inglaterra tinham a jurisdição. Então a União Soviética simplesmente resolve levantar o famoso Muro de Berlim. E o Muro de Berlim simbolizou perfeitamente a Guerra Fria. É chamado realmente de o ponto mais emblemático da Guerra Fria. Ou seja, a divisão do mundo em duas forças, socialismo e capitalismo, União Soviética e Estados Unidos. Por isso que a ordem mundial passou a ser bipolar. E foi adiante. Em 1962, então nós temos aí o primeiro momento quente dessa Guerra Fria.
A Guerra Fria recebe esse nome, como vocês já estudaram antes, porque os dois países tinham capacidade para se enfrentar, inclusive para se aniquilarem. Mas como não faziam isso, muitas vezes faziam com países aliados, ameaças, e o resultado foi que o momento quente dessa Guerra Fria foi justamente em 1962, na crise dos mísseis em Cuba. Foi problemático. A crise dos mísseis em Cuba acontece o seguinte: a União Soviética se aproveita que Cuba está a 150 quilômetros dos Estados Unidos e começa ali a instalar uma base de mísseis para atingir os Estados Unidos. Os Estados Unidos resolvem cercar Cuba com a sua marinha para impedir. Os soviéticos diziam que vamos levar as ogivas de qualquer forma, os americanos dizem daqui vocês não vêm. O resultado que nesses 10 dias de negociação aí foi o ponto que o mundo viveu bem perto de uma guerra nuclear. Mas depois então, Estados Unidos resolve ceder à União Soviética também e entraram num acordo. Estados Unidos retira suas ogivas da Turquia, que eram perto da União Soviética, a União Soviética retira suas ogivas de Cuba e Estados Unidos compromete-se então a até bloquear Cuba economicamente, mas não realmente invadir a ilha, e assim o regime, que lá então foi colocado na forma de uma revolução por Fidel Castro e Che Guevara, pôde ser mantido ali sem a interferência, pelo menos direta, dos Estados Unidos. E nos anos seguintes, nós vamos ver realmente muitos enfrentamentos, União Soviética apoiando os Vietcongues na guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos apoiou e perdeu. Nós vamos ver Estados Unidos apoiando os guerrilheiros afegãos quando a União Soviética invadiu o Afeganistão e os soviéticos perderam, chegando ao ponto em que a Guerra Fria gastou uma quantidade tão grande de dinheiro que isso, no caso dos soviéticos, começou a levar o país à bancarrota. Os americanos colocavam as tecnologias da Guerra Fria como tecnologias para produção em massa, para uso da população, enquanto os soviéticos deixavam na área militar, acumulando gastos gigantescos. Já em 1985, quando Mikhail Gorbachev ele assume o comando da União Soviética, ele já entende que é preciso flexibilizar o socialismo soviético, colocar aí a perestroika, a reestruturação econômica, privatizar pequenos negócios, a glasnost, que significa abertura política, permitir que mais partidos políticos de orientação socialista competissem entre si, mas não foi possível. Quando isso foi concedido à população já cansada do regime opressor, das liberdades individuais tiradas, de um Estado muito grande, carregado, os protestos começaram e Gorbachev perde o controle, sem dúvida alguma, e aí a Guerra Fria então começa a dar realmente seus sinais de que estava chegando ao fim. Especialmente porque em 1989, ainda no governo de Gorbachev, a União Soviética e os Estados Unidos entraram em acordo para que o muro fosse derrubado. Derrubado o muro, reunificado Berlim e a Alemanha, a pergunta é: por que continuar uma Guerra Fria cara e absurda? Por que continuar gastos militares? Por que realmente não repensar a estratégia dessa ordem bipolar? E foi exatamente isso o que aconteceu. Depois da Guerra Fria, União Soviética, já estando muito enfraquecida economicamente e politicamente, começa então a se fragmentar e a chegar ao seu fim, que é justamente o assunto da semana que vem. Aí nós passamos a entender que a ordem bipolar entre Estados Unidos e União Soviética vem dar origem à ordem mundial, ou como se chama, a nova ordem mundial, que é o assunto da próxima aula. Por hoje, garotos, eu gostaria de contar com a compreensão de vocês, como os outros professores, que o ângulo
tem o plural com os cadernos digitais, com aprofundamentos, você tem instrumentos de pesquisas que podem ser explorados na quarentena, e nós temos tempo limitado para as aulas, para que realmente elas cheguem até você. Então, por isso, estudem a aula 37. Aprofunde-se nela, porque o assunto é muito interessante. E façam os exercícios da página 500 e, inclusive, os exercícios mínimos e complementares, que vão ser de uma ajuda inestimável na sua compreensão. Tá ok? Grande abraço, até semana que vem. Estamos na torcida aqui, a nossa equipe Ângulo, para vocês. Grande abraço, até mais.